estamos começando mais um podcast, um programa que só fala assuntos interessantes. Eu não vou ser repetitiva, mas recapitulando, marketing, negócios, inovação, tecnologia, inteligência artificial, que todo mundo tá aí falando, né? A gente trouxe aqui uma pessoa muito especial para conversar com vocês e falar muitas coisas sobre os assuntos aí que a gente falou. Mas antes, vou falar que quem tá aqui, que tá mesmo concordando, é a Andressa Macieira. Sou eu! Oi, tá de pessoal! hoje, vermelhinha! Ai, meu Deus! Adoro zoar com ela. Pessoal, desculpa esse momento, mas aproveitem, se inscrevam no canal, ativem as notificações, curtam bastante, compartilhem, o episódio tá demais, vocês vão adorar ouvir aqui a nossa entrevistada, que é um prazer recebê-la aqui. Vamos anunciar quem é? Vamos anunciar, se você quiser, Roberta Becker, diretora de marketing e digital do Grupo Samarché. Prazer em recebê-la. Vai ser muito legal ouvir um pouquinho da sua trajetória e como você chegou até essa posição, né? Sim, meninas. Primeiro, muito obrigada pelo convite, né? Eu adorei a proposta do podcast, adorei a energia de vocês duas, a sinergia de vocês. Acho que vai ser um papo bem legal, acho que a turma vai curtir, até porque minha trajetória não é nada óbvia, né? Então a gente vai ter muito pano pra manga aqui. A gente gosta muito disso, hein? A gente gosta do quê? De histórias, né? Então a gente vai ouvir um pouquinho como você começou a sua trajetória, ou se você quer começar com alguma história, né, sei lá, da sua vida pessoal. Ai, gente, aconteceu isso pra chegar aqui. Conta um pouquinho pra gente essa trajetória. Conto. Na verdade, de formação eu sou bióloga. Sim. Pasmem. Então, eu sou também cearense, né? Em alguns momentos, talvez pela minha fala, vocês vão perceber. Já né? morei lá, hein? Já conhece? Eu já morei em Jericoacoara. Você acredita? Tá vendo? A gente tem mais conversa aqui. Olha só! Então eu me formei lá, né, na Federal do Ceará, e na ocasião eu queria seguir uma vida acadêmica, né? Então eu vim para São Paulo para fazer mestrado em Fisiologia e Bioquímica de plantas, né? Na Exalc, que é a USP de Piracicaba, acho que as pessoas conhecem bastante. Porque eu queria, né, seguir a vida de pesquisadora, né? Então passaram-se um ano, mais ou menos, e aí pesquisa básica no Brasil ainda está, né, num caminho de evolução, sim, né? Bem então, lento, mas tá. Lento, exato. Eu tinha alguns caminhos, né? Eu ia para fora, como outros colegas biólogos meus foram para fora e hoje estou morando fora no exterior, ou eu tinha que esperar, né, um pouco mais aqui e fazer um doutorado, depois um pós-doutorado. Então, na ocasião, eu já namorava meu atual marido, né, que trabalhava em consultoria estratégica, numa bem grande aí. Eu já via ele no mundo corporativo, né, ajudando e produzindo. E eu falei, acho que eu gostei disso daí. Então, talvez, né, eu queira dar um direcionamento na minha carreira para esse segmento, né. Então, eu tomei a decisão de não fazer doutorado, né. Então, concluí o meu mestrado, publiquei 4 artigos científicos, né, acho que eu dei minha contribuição para a ciência, né, no mundo, eles seguem ativos. E aí eu comecei a trabalhar, né, com a plataforma de análise de proteínas que eu manuseava na época, que era fabricado pela General Electric, né, num segmento de Life Sciences. E naquela época tinha tido o boom da Genoma, vocês vão lembrar, projeto Genoma Humano, já vai entregar um pouquinho a minha idade aqui. Mas tá ótimo, gente. Vocês devem ter visto isso, né? Na mídia. Tá ótimo, é lá, Logo depois disso veio um boom de proteoma, né? Então, até porque isso é o caminho normal, né, de uma molécula, DNA, RNA, proteína. Sim. E eu manuseava já essa plataforma de análise de proteínas. Então, era uma posição temporária como especialista de produto, né, mas era o meu pezinho no mundo corporativo. Okay. Né? Então, eu abracei a posição e fiquei 6 meses viajando, eu brinco, né, do Oiapoque ao Chuí, implementando, né, essa plataforma de análise de proteínas nos diferentes institutos de pesquisa, universidades, enfim. Adorei a vida corporativa, né? Eu falei, acho que me sinto, porque eu tinha um anseio muito grande de me sentir útil, de ajudar, de colaborar, enfim. Eu falei, acho que aqui tem um caminho a ser seguido, né? Tá. Mas era uma posição temporária, né? Obviamente, depois que instalasse todos esses equipamentos, já tinha uma pessoa na cadeira, então eu era uma segunda posição, né? Eu brinco, né? Naquela época tudo era mato, não tinha LinkedIn, né? Não tinha o networking que a gente tem hoje, né? Então, para mim seria como que eu fiquei pensando, como que eu me movimentaria, né? Nesse meio tempo, pasmem, mas surgiu um concurso público. Eu fui funcionária pública. Sério? Gente, uau! Foi um rolê até chegar no marketing.
surgiu um concurso público para biólogo, né, aqui na secretaria, junto à Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. E eu fiz o concurso, né, e enfim, como eu estava na posição na GE, na verdade foi meio concomitante. Eu pedi postergação de posse no concurso e segui minha vida na GE. Depois disso eu assumi, porque vai que eu gostasse da vida pública, né? Podia ser, tinha esse ímpeto de contribuir, de ajudar, enfim, acho que podia ser um caminho. Mas não foi o que aconteceu. Não. Eu sou muito agitada, né, pra viver, né, uma vida de funcionário público. Acho que nada contra quem é, mas acho que depende muito de perfil de cada pessoa. É outra dinâmica, né? É outra dinâmica. E como na época, né, eu fazia análise de medicamentos na função que eu exercia, né, no Instituto Adolfo Lutz, eu falei, bom, faz muito sentido eu mandar currículo nos sites das farmacêuticas, né, porque quem sabe eles me chamam para um setor de qualidade, para fazer o que eu já fazia aqui no Adolfo Lutz. Eu fiquei mais ou menos 1 ano nessa posição de funcionária pública. E mapeei todas, né, não tinha LinkedIn, mas tinha Google. Já Quem tem Google já tem um bom início. Já comecei a mapear todas e mandei, né, o currículo no site de todas elas, né. Acho que 2 me chamaram para posições que nem eram posições de análises de qualidade. Uma delas foi uma multinacional suíça, né, que chama Novartis, que tinha na época posições para propagandistas. Sabe o que é propagandista? Sim. Todo o meu respeito. A turma da propaganda médica hoje. São aquelas pessoas, né, que fazem divulgação de certos medicamentos para os médicos. Então, às vezes você vai no consultório do médico, tem uma pessoa com uma malinha, aquela pessoa merece respeito, porque toma chá de cadeira, anda de um médico para outro. Eu tinha uma meta de visitar 10, né, médicos por dia. Em São Paulo, que é super fácil. São Paulo, super, imagina. Eu morava na Zona Sul, trabalhava na Zona Norte. Não, e com médicos que nem tem égua, assim, pra não te deixar esperando horas, sentado. Quase nada, né? Então, eu brinco que foi assim, obviamente é um começo, né, de carreira. A indústria farmacêutica, as pessoas fazem carreira, né? Então é ótimo lá, ainda mais que eu tava numa super multinacional. Foi, assim, muito legal esse período que eu passei lá. Só que aí eu já estava no mundo corporativo, né, e tinha ido super bem, né, nos meus resultados. Eu falei assim, bom, mas eu quero aprender um pouquinho de marketing, né, e dado que eu sou bióloga, eu estou no mundo corporativo, o que eu faço, né? Matemática financeira, tudo isso para mim, né, entender o resultado, DRE, um PNL, eram termos que eu ouvia as pessoas falarem. Eu falei assim, não, eu preciso entender um pouquinho mais, né? Quem é esse Philip Kotler? Sim, gente, bióloga não tem isso. O máximo que eu cheguei, né, de uma área analítica foi bioestatística, então estatística é o básico, eu já sabia. E aí eu decidi fazer uma graduação em administração, né, que era o mais, eu falei assim, bom, já que eu tenho uma faculdade que não tem nada a ver, eu vou fazer ADM, que é uma coisa bem genérica, né, e vai me dar essa bagagem que eu não, enfim, acho que falta em mim. Só que a vida era dura, né, então imagina que eu morava na Zona Sul, eu tinha uma carteira de médicos na Zona Norte de São Paulo, e eu tinha que estar 8 horas lá no meu setor, basicamente isso, né, e eu voltava para a Zona Sul. E eu ainda tinha graduação, né, até 11 horas da noite. Então, assim, era insano, extremamente exaustivo, né? Até que na época o meu gestor falou assim, Roberta, passa para o MBA, né? Acho que faz mais sentido para você. Você já tem uma graduação, acho que, né, na tua lógica de vida executiva, o MBA vai te dar esse gap que você julga que tem. E são 2 anos, né? Ao invés de 5 anos, faz mais sentido. Então eu fiz um MBA em gestão empresarial, né, na FGV, que é uma grande instituição, né, bem renomada aqui em São Paulo. E na grade de MBA eu olhei muito, né, tinha muita coisa de marketing, né, muitas disciplinas né, de tudo, né, desde marketing aplicado a negócios, planos de negócios, marketing estratégico e tudo isso, além de outras disciplinas normais, matemática financeira, né, aprender a mexer no HP 12C, né, então isso tudo fazia sentido, né, entender, né, a diferença de DRE, um fluxo de caixa, enfim. Fora que a didática de um MBA também é bem completa.
e diferente, né, da graduação, que você consegue ter uma vivência melhor ali na parte de negócios, de empresa, do corporativo. Isso. Não, é aplicado, né? Sim. Basicamente, quando a gente fez um TCC, né, a gente simulou uma empresa, Sim. né, e teve que apresentar todos os resultados de uma empresa. Então, e o público é um público mais maduro, né, que está no mesmo nível que você, também trabalha, então é muito diferente. Né? Então fez muito sentido, né? Então, e o MBA me aportou e me abriu portas, né, muito importantes, né? Me aportou o conhecimento que eu tinha, além de começar a fazer um networking. Era uma turma meio Novartis e meio Nestlé, né? Então na época eram aqueles in-companies fechados. Tá. E na ocasião, a Nespresso, né, empresa de cafés, né, what else, estava começando o mercado aqui no Brasil, né? Então tinham alguns funcionários já contratados. E tinha um colega que ficou no meu trabalho junto comigo de TCC que estava lá, né? E eu empolgadésima, porque assim, uma das coisas que a vida acadêmica aporta, né, é curiosidade intelectual, né? De você ir buscar e ir atrás daquilo que você não sabe, né? Do conhecimento que você não sabe. Se desafiar, né? Se desafiar e disciplina de estudar, né? Exato. Estudar o que você não tem, né, gente? Eu brinco, né, pausa. O conhecimento tá aí para quem quiser. Ainda mais hoje com inteligência artificial, com todas as fontes que você tem com podcasts. Tem muitos meios, assim, gente, muitos. Assim, TED Talks, podcasts, YouTube, assim, o mundo tá aí, né? Eu tenho um hábito de que eu vou e volto do trabalho ouvindo podcast, né? De algum tema específico, nem que seja para eu dar uma risada e me distrair ou algum tema da minha área que eu quero entender um pouquinho mais. Vai ouvir você também, né? Vou me ouvir. Então, e isso eu sempre tive dentro de mim, né? Então, voltando, né, para meados de 2010, eu tinha acabado de voltar de férias de Nova York, tinha entrado numa boutique, porque na Nespresso tudo tem um nome diferente, né? Não é loja, é boutique. Tá. Não são vendedores, são coffee specialists. Né? Então, Não, mas acho que tudo hoje em dia tá um pouco assim, né? Outro dia eu fui fazer, porque na minha época era progressiva, né? Vamos fazer uma progressiva na frente. Não, agora é selagem. Não fala, selagem. Mas o que mudou? Nada. Mas agora é selagem. Antigamente eram luzes, não, agora são mechas. Acho que faz parte, Faz né, parte, da exato, estratégia da marca, de tudo isso. Enfim, uma marca incrível, né? Então, e eu tinha pego uma brochura, né, que é o material na loja, e tinha lido aquilo de ponta a ponta, de todos os cafés, né, dos 13, na época eram 13 Gran Cruz, que era o nome que dava a cada um dos cafés e tal. E esse colega estava da mesma turma que eu. E aí eu falei assim, nossa, você trabalhou no Nespresso? Que legal, demais, o George Clooney, isso e aquilo, enfim. Então, do ponto de vista, né, eu acho que a Nespresso é um case super importante, a gente pode falar isso, né, para as pessoas que entendem como que uma marca entra e abre mercado. Acho que a Nespresso tem, assim, um belíssimo exemplo aqui no Brasil, né, de posicionamento, de abertura de mercado, enfim. A gente pode falar bastante disso também. E aí ele falou assim, nossa, você manja pra caramba de cafés, né? Porque eu sou curiosa, eu adoro aromas, olfato, notas disso, notas daquilo. Então, como eu tinha lido o material, eu tava afiada. Enfim, ele falou, aí conversa vai, conversa vem, ele fez parte do meu trabalho de grupo, ele falou assim, olha, tem posição na área comercial, né, da Nespresso, para atender justamente esse segmento aí que você atende, que chama saúde, né? A Nespresso, ela divide entre B2C, Business to Consumer, que são as cápsulas que a gente já conhece na maquininha que tem na nossa casa, e Business to Business, que é uma linha profissional. Né, são aquelas máquinas maiores. Maiores para empresas, para hotéis, restaurantes, para, enfim, máquinas mais robustas. Então a posição era para essa linha profissional, né, e para atender basicamente dentro, né, de B2B, o que a gente chama, eles se dividiam entre offices e Horeca. Então era uma posição para atender empresas do segmento que eu já atendia. Então conforto médicos, hospitais, clínicas de estética, enfim. Então, e no primeiro momento eu falei assim, ai, mas será? Eu vendo remédio. E tava indo super bem, tá? No meu trabalho, né, como propagandista, ganhando prêmio e tal. Eu falei, puxa, mas quem vende qualquer coisa, gente. Eu acho que essa é a primeira dica, né? Se você tem um ímpeto, assim, de comunicar, de vender. Primeiro, eu sempre falo isso, né? Eu trabalho com produtos e marcas que eu sou consumidora. Legal. Né? Eu acho que se eu pudesse falar, né, para minha filha, eu ia falar isso. Trabalhe com aquilo que você gosta de fato. Parece meio piegas, né? Mas a grande verdade é isso, né? Porque daí
nem todo dia vai parecer uma obrigação um trabalho, né? Você está trabalhando com uma coisa que você consome, né? Eu sou consumidora de Nespresso até hoje, né? Big fã, já tenho a Virtual Line, já tenho tudo, a Original Line, a Virtual Line, e eu falo muito de Nespresso até hoje, porque as posições que eu ocupei na Nespresso aportaram muito conhecimento, né? Então, assim como na marca que eu tô hoje, né, no Samarché, eu sou heavy user, né, já era, então acho que a vida fica muito mais fácil, né. Enfim, então, toda essa conversa para dizer que eu aceitei sair da indústria farmacêutica e entrar numa indústria de alimentos, né? Então eu entrei em Nespresso, né, numa posição comercial, né, então eu tinha alguns clientes, né, bem relevantes, e logo, como curiosa que sou, eu comecei a estudar bastante, né, sobre o tema, sobre a marca, sobre os cafés, né. Nespresso tem muita história para contar, né. Você imagina você entrar num país onde boa parte do consumo é o torrado e moído, é o cafezinho de garrafa, que a gente tomou, eu cresci tomando esse café, né, coadinho e tal. E agora você tem uma marca, né, que é o toque de um botão, faz o expresso perfeito na xícara. Como que você conta essa história pro Brasil? Né? Então tem muita coisa para contar aí, né? Então, e aí na Nespresso eu comecei, né, a falar um pouco mais de cafés e assumi uma posição de trainer, né, América Latina. Na época era Argentina, México, Chile. Então, basicamente meu papel era traduzir a marca global, então eu ia para o headquarter, recebia todos os treinamentos e tropicalizava isso para os mercados aqui. Né? E eu dava treinamento de cafés, né? Então tem Science of Coffee, tinha, né? 1, 2, 3, nem sei se continua assim, tinha técnicas de venda, tinha gestão de conflitos, tinha tudo, né? Que era o treinamento para as pessoas que atendiam o cliente. Né? Então eu era trainer. Né? Legal. Então, isso, eu me comunico, né, bastante, já deu para vocês perceberem, né? Mas isso me aportou muito conhecimento de marca, porque eu estudava para dar treinamento, né? Não dá para você ficar um dia inteiro. Não tem como. Não tem como. E como impactar e como passar esse treinamento. Não, você precisa Lógico. estar totalmente dentro. Eu estudava muito, né, para falar durante um dia inteiro em diferentes mercados, né? Então, hoje eu falo espanhol porque eu passava o dia dando treinamento em espanhol. Né? Então, você imagina você falar para nativos numa língua que não é a sua, um treinamento relativamente técnico. Né? Porque o treinamento de cafés se aborda tudo, né? Desde a planta, o pé de café, né? Passando por toda a cadeia de valor, né, da Nespresso, até efetivamente o conceito de marca, né? Os diferentes tipos de cafés, quais as diferenças entre eles. Então, é um treinamento um dia inteiro, né? Muito legal. E aí eu fiquei nessa posição, muito legal, né? Acho que foi onde eu realmente cresci, me identifiquei, né, como comunicadora, né, propriamente. Gostou da área? Gostei da área, eu falei assim, acho que faz sentido eu ir por esse caminho de comunicação, né, por essa lógica. Já tinha feito. E uma dúvida, sem querer te cortar, Imagina. na Nespresso você estava como comercial, certo? Aí eu mudei para uma área de treinamentos. Tá, e aí nessa área de treinamentos também ficava próximo ao marketing? Não. Tinha essa conexão, não? Tinha, assim, ficava na época, né, ficava dentro de uma estrutura de desenvolvimento organizacional de recursos humanos, porque capacitava funcionários, entendeu? Mas não deixava de ter, né, conexão com a marca, porque eu estudava muito sobre a marca, né, então fazia bastante sentido. Depois dessa posição, né, eu tive a minha primeira filha, né, eu tenho 2 filhas, uma de 12 e uma de 9 anos, e quando eu voltei de licença maternidade, eu assumi uma outra posição, de um termo muito bonito que chama Delight Manager. Lembra que eu falei para vocês no começo? Basicamente, era uma posição de uma área, estruturar uma área de insights de consumidores, né? Então, onde os consumidores podiam dar ideias, né? As pessoas que trabalhavam customer facing com os consumidores colocavam isso numa plataforma, isso passava por um fluxo de aprovação interno, né? Então, tinha o primeiro nível, que era o gerente imediato, o segundo nível, um gerente maior. E se a ideia fosse aprovada, a gente projetizava isso para implementar. Né? Então, eu era meio que a advogada das ideias. Né? Então, era uma área super legal de inovação. Muito legal. Né? Totalmente voltada para a inovação. Então, já a próxima dica, não existe marketing hoje em dia sem um driver de inovação. Né? Então, você precisa escutar o consumidor. Com né? certeza. Colocar o cliente o Kotler, né? no último livro dele, fala de human to human. Né? Onde você coloca o humano na frente, co-cria aquilo com o teu consumidor. Né? Acho que as relações humanas têm que ser colocadas na frente do negócio.
E como toda multinacional, gente, existe uma lógica de o headquarter dar o plano estratégico da marca e você implementa isso no mercado, né? Com o Delight, isso no esquema piramidal, onde aqui está o headquarter, a matriz, os mercados regionais e os mercados locais. É mais ou menos assim uma lógica de multinacional, né? Tá. Você imagina, você dá voz, né, para base da pirâmide não diminuindo, mas pelo pool de funcionários, que são todos aqueles que estão ali atendendo o cliente. Né? E que a ideia que ele coloca pode subir até o nível de chegar lá na matriz. Se fosse uma ideia relacionada a desenvolvimento de produto, na Nespresso é tudo importado. Gente, que genial. É muito legal. Isso. Essa ideia subia, né? E muito mais do que você dizer a ideia não funciona ou não, a pessoa responsável por desenvolvimento de produto lá na Suíça tinha que responder o porquê não. Então, se a ideia fosse aprovada, poxa, que mérito, né? Você está contribuindo para o negócio. E se a ideia fosse rejeitada, você ganhava conhecimento de negócio. Conhecimento de marca. Você fala assim, puxa, essa ideia que eu dei de ter uma cápsula de cappuccino, que seja, não foi aprovada por isso e por aquilo. Né? Então, você empodera as pessoas que estão ali direto com o consumidor. Né? Então, enfim, foi uma área muito legal, né? Então, já pensando em insights de consumidores, então já um pezinho dentro do marketing também. Depois disso, eu falei assim, eu quero agora... O bom de trabalhar em empresas grandes é que você consegue, né, trilhar caminhos e isso está muito... Eu sempre falo isso para o meu time, né? A sua carreira está muito na sua mão. Né? A carreira quem faz... Nossa carreira quem faz somos nós mesmos. Né? Então, obviamente, a empresa está ali para te... Apoiar, dar o suporte. O gestor está ali para te mostrar caminhos que talvez você não esteja vendo, de te provocar para outros desafios, mas é você que tem que dizer assim, eu quero isso. Surgiu uma oportunidade, né, de eu fazer um job, né, nesse Café Dolce Gusto, né, que é uma marca também do grupo, né, multibebidas, de cápsula também, mas dentro da estrutura de Nestlé Brasil. Né, a Nespresso fica no mesmo prédio, mas tinha um reporte meio que independente, assim, né? Então, fui para nesse Café Dolce Gusto numa posição de brand manager, né? E aí marketing mesmo. Aí entrou. Aí entrei. Aí foi onde o mosquitinho picou. Exato, eu entrei com força, né? Numa lógica de marketing de marca, né? Então, todas as ativações da marca aqui no Brasil, desde organizar campanhas de lançamento de cafés, né? Até a comunicação que ia para o novo e-commerce da marca, enfim, então a gente fez todo esse processo para nesse Café Dolce Gusto, né, durante um tempo, inclusive, né, desenvolver um projeto dentro de sustentabilidade, né, que é uma agenda que eu acredito que assim não dá para as marcas também deixarem de lado. Não tem que falar sobre isso, né? De tentar reciclar, né, as cápsulas de Dolce Gusto, que são plásticos, né, uma mistura de polímeros ali, mais complexo de reciclar, diferente de Nespresso, que é alumínio e café. Né, e aí, basicamente, o processo de reciclagem é o alumínio volta para a cadeia do alumínio, né, você tritura a cápsula, o alumínio volta, e o café vira adubo, né, porque na Nespresso só tem cafés. Dolce Gusto é multibebidas, então tem chá, tem achocolatados, tem café também, mas tem leite, e a cápsula não é alumínio. Né? Pela tecnologia da máquina é plástico. Né? É um pouco mais complexo de... Tem a versão, né, que é... Agora tem, chama Neo. Isso, que ele parece um papel, né, na verdade. É compostável. Então, legal. Olha só, já mirando, né, uma próxima geração de consumidores, né, quando a gente fala dos famigerados Gen Z, né, é isso que eles estão buscando, né? Exato. Então, marcas que tenham um propósito claro e bem posicionado, né? Como, por exemplo, falar, puxa, a minha filha, né? Eu tenho uma filha de 12 anos que é vegetariana, né? Por ela, né? Porque eu não sou. E ela é absurdamente preocupada com isso, com bem-estar animal, A gente estava falando isso em alguns outros episódios também aqui do podcast, que é justamente essa nova geração, a preocupação que eles têm, né, consumir, né? No consumir, da onde vem, qual é a propriedade, por que a veio. rastreabilidade, né? E aí você vê ela fazendo esses questionamentos? Muito. Ela pega um rótulo de um produto e ela começa a ler. Ela vê se aquilo foi testado em animais, né? Se é cruelty free, se é vegan, se não é. Então, isso já vem dela
Não fui eu que ensinei. É isso que é muito louco, né? E ela nem é Gen Z, né? Ela já é a próxima geração, ela já é alfa. Mas você imagina quando ela passar a ser uma geração consumidora, né? O quão isso vai estar... As marcas precisam se preparar para isso. Com certeza. Entendeu? Então, assim... Porque impacta, eu acho que isso, assim, hoje já é uma verdade, já vem acontecendo. Eu busco produtos que não são testados em animais. Eu não sou vegana nem vegetariana, adoraria ser pelos bichinhos. Mas eu ainda não tive esse passo importante. Mas para consumir, eu acho uma sacanagem. Porque eu falo, gente, tem tanto estudo, a gente tem tanta tecnologia, tanta inteligência para nos apoiar, para ficar usando cachorro, macaco, rato. Até os ratinhos que a gente já estava mais acostumado a ver em laboratório. Você é bióloga, né? Você deve ter... Super! Não, hoje em dia, outro dia eu estava conversando, né, com o CMO da Natura e ele falou que eles já criaram uma pele sintética para fazer testes, né? Porque a tecnologia está aí para isso, para a gente usar, né? Então, acho que isso é super, super relevante. Então, o Dolce Gusto, voltando, né? Preocupada, obviamente, né, lendo, até porque o perfil de consumidor de Dolce Gusto, né, pelo menos na época que eu estava lá, era uma geração de novos entrantes no consumo de cafés. Por isso que você começava com multibebidas, né, o café com leite, o Nescau, lá, aí você ia evoluindo e você falava, deixa eu tomar café. E aí que você entra no mundo do café. Né, eu não sei vocês. E aí não volta mais, né? Né? E aí eu sempre, né, mencionando aqui, o Ferreirinha, o paladar não retrocede, né? Mesmo no mundo de cafés tem, obviamente, muita diferença entre os cafés, né? Tem café não tão bom e tem cafés incríveis, né? Excepcionais, né? Então, gourmets. Então, existe, né? A gente pode falar de cafés bastante também aqui. Muito. Então, essa era a lógica de Dolce Gusto, de atrair um público muito jovem, né? Por isso que as campanhas da marca eram todas coloridas, né? Acho que tinha muito a ver com isso. Então, só que a cápsula era de plástico, né? Então, acho que no ano passado, há 2 anos atrás, eles lançaram uma nova máquina, né? Diferente das máquinas deles, com cápsulas compostáveis. Legal. Né? Então, eu tenho também, como entusiasta do segmento de bebidas quentes, então eu tenho a máquina e é ótimo. Você coloca a cápsula, ele tem um código que lê, um QR Code que lê, então já aí entra também uma questão de patente, é muito difícil você fazer cópia disso, porque na própria lâmina da cápsula tem um QR Code específico que lê na máquina e ela lê o QR Code e diz assim, esse café é um 40 ml, esse café é um 120, que é um café maior, e ela já faz o processo de extração automático. Né? E aí aquela cápsula você joga no lixo compostável. Né? Então faz todo sentido. Né? Eu estou acabando de dar um exemplo aqui de uma marca que fez todo um movimento, né, um desenvolvimento enorme de um novo sistema, porque essa cápsula só cabe nesta máquina, né, para atender, né, uma possível nova geração consumidora de cafés. E mesmo assim tem que se reinventar cada vez mais, se manter atualizado, porque eu acompanho muito esse universo dos cafés. Tem uma empresa, nem vou citar o nome para não dar, né, créditos para eles, se quiserem patrocinar, tudo bem. Mas eles estão fazendo o café que ele é prensado e ele não tem embalagem nenhuma. E aí é uma nova inovação, que aí vai além do mel e assim por diante. E como você consome o café? Eles têm uma cafeteira própria que você só coloca ele é como se fosse colocar a cápsula. Só que é um condensado. Eu acho que eu já vi, eu sei qual é. E aí você coloca e aí funciona. É um reutilizável, não é isso? Não. É o próprio café prensado que você coloca na máquina e aí ele... pó de café é como se ele fosse sem nenhuma embalagem. Sem nenhuma embalagem. Nossa, que legal. Tá fora do Brasil ainda, mas muito legal. Tem que olhar, porque cada vez mais se inovar e trazer essas questões de sustentabilidade, elas são importantes, né? São bem relevantes, tá? Então, são super importantes. Enfim, né? Então, voltando para os cafés. Então, depois dessa jornada, né, em Dolce Gusto, com projetos muito legais. Tempo lá? Acho que quase 1 ano. Tá né? bom. Acho que foi bem próximo disso, acho que um pouquinho mais de 8 meses, alguma coisa assim. Eu voltei para a Nespresso, né, numa posição dentro do marketing, né, e efetivamente falando, de estudar um pouco mais sobre os consumidores em gerais, né? Então tem muita pesquisa de mercado sobre isso, e o meu papel, né, era entender, né,
a próxima geração de consumidores, então eu estudei bastante sobre as gerações, por isso que eu falo com muito conforto sobre isso. E qual que seria o melhor caminho, né, para uma marca ativar essa próxima geração consumidora que vai estar, né? Hoje a gente está falando efetivamente de geração consumidora, né? Então a gente está boomers, né, que é a geração anterior, millennials, que é a minha geração, né? Mas tem uma próxima geração aí muito diferente entrando nas marcas, né? Que é a geração Z, né? Que é meu time, né? Que também já está consumindo, que pensam, tem uma lógica muito diferente de pensar da nossa, que é muito diferente dos nossos pais, né? Então, como a gente já falou aqui, eles estão menos preocupados com status, e muito mais preocupados com qualidade de vida. Outro dia eu li uma reportagem, gente, que eu falei assim, gente, eu não estou acreditando, né? Então, que essa geração, né, o consumo de bebidas alcoólicas está diminuindo, né, no Brasil e nessa geração. E um dos motivos é porque essa geração não quer mais balada. Sabe por quê? Porque eles entendem o valor de uma noite de sono. Exato, isso é perfeito, né? E agora eles estão fazendo matinês, que acabam, né, 7 horas da noite, tomando drinks de cafés. E aí encontros em cafeterias. Oportunidade para as marcas de cafés e marcas de não alcoólicos, né? Se divertindo. Então tem um viés social de você segurar uma taça. Tem DJ, tem um monte de coisa. E aí, 7 horas você volta para casa, toma um banho, janta e vai dormir. Ai, gente, que delícia, né? Pra gente que tá cansada, eu acho isso o máximo. Mas na nossa época, não era. Virava. Ficava, imagina, bebe 3 dias, tá nem aí. Hoje, imagina, então, eu adorei, gente, essa nova geração. Mas olha como isso tá mudando, né? Então, e é um comportamento, assim, que mudou drasticamente, né? E, assim, foi bem impactado porque você vê casas noturnas que antigamente tinham funcionando aí segunda, terça, quarta, qualquer dia que você quiser sair em São Paulo, tinha alguma coisa. Hoje são raros lugares que tem, são bares, uma coisa, mas balada morreu. É muito louco, assim, e por isso que, né, as marcas, elas precisam estar atentas para essa movimentação de mercado, né? Então, acho que isso você fala, cara, vai mudar. Né? Então a gente precisa se reinventar. Se eu fosse uma marca de bebida alcoólica, eu já estava pensando aqui de outras coisas aqui, de como que eu me reinvento. É como, né? A Heineken, né? Fez a cerveja zero. Esses movimentos vêm disso, entendeu? Porque... tem uma marca de gin bem famosa também, que já tem um gin, um destilado sem álcool, né? Então ano passado eu fui para Londres, né, ver pesquisa de mercado, Londres e Paris. Eu entrei numa grande empório lá, tinha uma mesa de entrada cheia de um negócio que chama Seed Lip, que é como se fosse um gin sem álcool. Né? Então você produz o gin, depois você tira o álcool daquele gin. E você faz drinks, né? Isso em Londres no ano passado, chama Seed Lip, o nome do produto em si. Né? Porque é uma tendência. Né? Porque a geração muda, né? Então, enfim... Eu acho que a gente muda também, né? Porque você vê, a gente estava comentando, depois ela vai falar um pouquinho, ela é maratonista, né? Não é assim essa energia à toa, entendeu? A gente já treina, acorda cedo. Então, eu acho que isso é muito legal, mas eu acho que o esporte, pelo menos pra mim, ao longo do tempo foi diminuindo todo esse consumo. Antes eu falei, não, eu bebo e como Não, eu treino pra comer e beber o que eu quero. Esse era o meu dilema. Aí continuei e tal, até que depois de um ano que eu tava treinando, eu ainda tava super inchada, eu era Heinekenzeira. Sábado era sol, Heineken, sol, acabava com um fardo sozinha de 12 Heinekenzinha, 2 fardos muitas vezes. Patrocina, ele quer aí, ó. Gente, eu ainda amo Heineken, mas é a zero. A zero. Não, a zero não gosto. Ou é pra tomar, eu não tomo. É que nem refrigerante. Ou toma o que é, ou não vem com assim. O café descafeinado. Eu até entendo que os cafeinados eu aprendi porque eu gosto de tomar café mais tarde pra não interferir no meu sono. Mas... E aí, com isso, o esporte veio, foi caindo esse meu consumo. E aí eu fui perdendo até amigos, né? O ciclo social. Você muda. Porque durante a semana, todo mundo, vamos pro happy hour. Não, só vai uma galera mais velha da nossa época, tal. Tá que horas? 8 horas. Eu já começo assim, tá 8 horas, vou sair de lá, tal. Aí... Até chegar em casa. Não vou chegar mais cedo, tal. Tipo, happy hour, tipo, 7 da noite. E aí eu já fico calculando e falei, não, amanhã eu tenho treino. Tá isso. Aí eu já não vou. Então eu acho que a geração vindo com esses hábitos... Sim. Eu acho genial, porque a bebida, queira ou não, a gente mal fala, não faz nada bem para a construção de massa, para você ter saúde. Sim. Ela inflama o seu corpo pra caramba. E
com as informações que a gente falou que hoje a gente tem acesso e consegue ver, você vê que não tem tantos benefícios pelo preço que é. Então, se for beber, eu vou beber 2 Heineken pra matar a vontadezinha ali, sabe, do doce, que você quer comer um docinho e tal. Pra falar, bebi um negócio, mas nem toda vez agora eu sou obrigada a falar, não, hoje eu não quero beber, vou tomar um drink sem álcool. E tem, né, exatamente muito legal isso. Além do fenômeno geracional, tem exatamente isso. As pessoas, né, dado ao acesso à informação que hoje a gente tem, né, a gente digita GPT ou qualquer outra plataforma, diz um monte de informações pra gente, respaldado em artigo e pesquisa científica, pra tudo qualquer que a gente quer. Né? Então eu não vivo hoje sem meu assistente de inteligência artificial. Então, quando você começa a ler, você se informa, né? Esse tipo de informação você não tinha no passado, e você muda um pouco os seus hábitos, né? Especialmente você passa a colocar esporte na sua rotina, passa a comer melhor, né? Sim. Você entende que sono é importante, muito. Sim. Né? Para tudo, né? Para o teu desenvolvimento cognitivo, motor, para tudo. Para regular seus hormônios, para tudo. Então, dado a isso, além desse movimento geracional que eu falei que está chegando, tem o movimento da nossa geração que está mais saudável. Né? É a onda de saudabilidade que a gente vê. Sim. Graças a Deus, né? E como aproveitar, né? Essa onda cresce, e as marcas aproveitarem. Isso. No Samarché, a gente vai já chegar no Samarché, gente, na minha jornada. A gente tem uma gôndola enorme de produtos saudáveis, mais saudáveis. A gente chama vida mais saudável. Que são todos, além dos produtos, né, para pessoas que têm algum tipo de restrição, glúten, açúcar ou qualquer, mas tem produtos proteicos com colágeno, com certas funcionalidades do que simplesmente um produto, né? Então eu acho que essa onda tá vindo também. Até porque você tá vindo, já tá aqui, né? Não, já tá. E é o que eu falo, eu acho muito legal porque quando você tem essa percepção até de consumo, você fala, poxa, tudo bem, eu não sou, tipo, o exemplo de comer super fitness, regradíssimo e tudo. Eu dou, né, minhas escapadas de vez em quando, mas eu procuro comer. Por quê? Porque você tem a consciência, né? Então, quando eu vou muito no Samarché, que tem um do lado da minha casa aqui, inclusive na Cotoshow aqui em cima. Sim, passei na frente. Eu costumo ir lá, porque tem produtos que são diferentes, realmente, tem uma exclusividade disso, e que me atendem muito bem. Porque eu falo, não adianta você abastecer o seu carro num posto com gasolina adulterada, achando que uma hora não vai dar nada. Você vai pagar um preço alto mecânico. E se você começar a colocar 80% de coisa ruim dentro da sua máquina, vai dar ruim. Você vai chegar ali na frente, vai ter um problema de saúde, você vai ter... Então não tem como. Então você precisa, pelo menos desses 80, ingerir coisas que vão ser combustível para o seu dia, para você ficar bem, para você poder raciocinar melhor, não ter um cansaço. Por que eu tô querendo sempre dormir depois do almoço? É a insulina. Por que minha insulina tá assim? O que eu tô comendo? Poxa, eu tô cansado. E às vezes tudo isso é o combustível que você tá colocando internamente, né? Então, hoje, graças a Deus, você chega no supermercado, como o Samarché, você tem essa variedade e essa opção. Tem opção, né? Porque antigamente não tinha, então não tinha, era caríssimo. Né? Então hoje você Ou eram tem. Produtos importados, né? Exato. Hoje em dia a gente tem marcas nacionais, gente, fazendo um trabalho incrível, tá? De produzir produtos assim, sem conservantes, produtos realmente saudáveis, assim. Né? Eu acho que o trabalho assim tem sido feito. Então esse segmento, né, de saudabilidade, eu acho que cresce e cresce de forma exponencial porque é um movimento, né, que veio para ficar, tá? Então, enfim, me perdi. Aí tava no café, tava no café. Lá você aí eu migrei, Nespresso. Voltei para Nespresso, aí fiquei mais um tempo lá, acho que mais um ano, alguma coisinha assim, e aí surgiu a oportunidade, né, de construir a área de marketing no Grupo Samarché, né, que para quem não conhece, para quem é de fora do Brasil inteiro, siga no Instagram, né, ST Marché. Então, tem no Brasil todo? Não, é isso que eu ia falar. Samarché é uma rede de supermercados de bairro, né, focado nos melhores, algumas das melhores praças aqui em São Paulo somente, né. Então a gente tem 31 lojas, né, uma em Santos, que é o litoral, uma em Campinas e todas as outras naquilo que a gente chama de Grande São Paulo, nesse raio, né. Então é um grupo composto por essas duas marcas, né, acho que vocês conhecem muito bem. A gente tem uma característica, o Samarché, né, em si, de estar ali no meio da vizinhança, né, então a gente se posiciona como um vizinho próximo, né, que está ali, né, com foco muito, muito grande em experiência de compra, altíssima qualidade de produtos e serviços, né, então acho que
Esse é um pouco da estratégia, né? E aqui são dois, tem na Cotoxó e tem um aqui na Sumaré. Sumaré, aqui São tem bem dois, próximos, pertinho aqui tem dois. isso, Ao todo são 31 lojas, tá? Espalhadas por São Paulo. Legal. E o foco da marca, né, é aquilo que é muito, muito fresco, né, que é aquela compra que você precisa ir toda semana. Tipo, pão francês, o pão de queijo, né? Todo mundo fala muito do melhor pão de queijo de São Paulo, que é muito gostoso e tal. Açougue, frios e queijos, aquela compra que você precisa toda semana tá lá, né? Por isso que a gente fala que a gente é um negócio de alta recorrência. E o atendimento. Ai, gente, o atendimento de vocês. O ambiente da loja como um todo, né? Então a música que tá lá é uma playlist, né? Pensada no brand persona do Marché. Então tem todo um trabalho, né, muito forte de construção dessa experiência que foi construída ao longo dos 21 anos da marca, né, que existe, que isso é muito relevante, né? Então o cliente, a gente faz pesquisa com o cliente, ele fala assim, por que você vai? No show? Ele fala, eu gosto da música, do ambiente, eu gosto a loja é bonita, né? O serviço é incrível, os produtos, eu encontro produtos frescos e produtos do mundo todo que são diferentes, tem uma coisinha, um produto ou outro, então a construção de tudo isso, né, a gente se tangibiliza como falar, essa é a proposta da marca, né? Promover a melhor experiência de compra, né, e a gente fala a preços competitivos, né? E isso derrubou um pouco, né? Porque a percepção que eu tinha como consumidora do Saint Marché há um tempo atrás, que eu achava que não era a minha realidade. Eu olhava o Saint Marché e falava, aqui é caro. Não é pra mim. É caro, porque as pessoas falam, não vai, Saint Marché é caro, Saint Marché é caro. Isso tem anos atrás. Aí você começou aí? Aí comecei e falei, não, é caro o que tem de diferente, né? Sei lá, o que é diferencial deles são produtos importados que aí vai de acordo com o dólar, como vai, mas é uma coisa que, eu quero comer isso que é diferente que eu comi em tal país, você vai achar lá. Mas o restante é um preço super super competitivo, mas e pra muito ser mais competitivo. barato às vezes que muitos. Que já bom, vi. que bom ouvir isso. Então, eu te falo, porque eu tinha muito essa percepção. Eu via essa mancha, eu falava, putz, é caro na minha realidade. E aí, quando eu fui ganhando um pouco mais de espaço, né, e financeiro, eu falei, não, eu quero ir para comprar era um queijo de cabra que tinha lá, que era diferente, de umas bolinhas e tal. Achei lá e comecei a olhar, falei, não, aqui não é tão caro. Opa, não é caro não, é mais barato que o outro que eu tava vendo. Então tirou, rompeu e eu virei super cliente. Que bom. Eu acho que é isso, que é esse movimento que a gente quer fazer nos nossos clientes, né? Puxa, se você gosta tanto da experiência aqui na loja, por que você não vem e não compra mais coisas aqui, né? Além do pão de queijo, do vinho, né? Acho que tem o departamento Adega, é um departamento bem relevante, bem importante. Sempre tem degustação, sempre tem alguma coisa. Não, e sem a curadoria, né? A palavra bonita para quem trabalha no varejo, que é a seleção, né? Tudo aquilo que vai lá para a adega é muito criteriosa, né? Então você encontra desde bons deals, bons custos-benefício, até vinhos renomados, enfim. Tem um motivo especial para vocês estarem localizados principalmente em São Paulo e vocês têm a intenção de expandir? A marca ela foi fundada, né, por dois cofundadores que são paulistanos e vivem aqui. Né? São Paulo é um mercado, não supermercado, mas é uma praça bem importante, né? Acho que você não precisa dispensar apresentações de falar porque São Paulo. E como começou aqui, obviamente, sempre que a gente abre uma loja, é feito um estudo de potencial de mercado. Poxa, essa vizinhança comporta uma loja do Saint Marché? Quanto tempo essa loja, né, tem poder aquisitivo para isso, ou tem, né, perfil socioeconômico para isso? Então, e aí é feito um mapeamento, né, geográfico de zonas que caberiam, que poderiam ter um Saint Marché. Certo. Então, antes de expandir, né, apesar de já termos 31 lojas, né, tem ainda muitas outras que caberiam dentro do que a gente chama de São Paulo. E aí, respondendo você, estando tudo no mesmo lugar, a gente ganha uma eficiência operacional. Por exemplo, hoje a gente tem um centro de distribuição, só que abastece essas 31 lojas que estão no entorno, né, de Grande São Paulo, que é o que a gente chama. Né? Então, tudo aquilo que é não perecível sai desse centro de distribuição e vai para as lojas. Para eu ir para uma outra praça, né, o Rio de Janeiro, ou Belo Horizonte, isso implica numa complexidade logística que eu vou ter que, né, resolver. Tá? Então, tem planos, né, mas ainda tem muito lugar em São Paulo que caberia uma loja Saint Marché. Quando eu falo São Paulo, estado, né, de São Paulo como um todo. Então, e Santa Maria, né? Santa Maria Empório é uma loja só, né? Para quem vier em São Paulo. Mas é maravilhoso, gente, aquele lugar. Ai, meu Deus, é tentador.
Tem um japonês lá dentro que eu conheci. Tem um restaurante japonês lá em cima. É maravilhoso, é muito peixe bom. fresquinho, porque já sai de lá, já faz... Não, é maravilhoso. Santa Maria tem um posicionamento de empório, né? Então, São Machão, supermercado, que você vai, se abastece, tal. Santa Maria é um lugar que você vai para, né, comprar coisas guloseimas e coisas gostosas. A perdição. Exato. Além de ter eu falo que é uma store in store, tem uma loja de vinhos, né, enorme lá, então quase 2.000 rótulos de vinhos disponível para o cliente, com sommelier à disposição para dar uma orientação. Agora, a loja da Cidade Jardim tem uma fábrica de massas frescas, né? A gente acabou de fazer 2 mudanças importantes na loja. Primeiro, construir um café, né? Um café que tem aos finais de semana brunch. Então você tem uma mesa, né? Num ambiente super legal dentro da loja. E tem uma fábrica de massas frescas, né? Então hoje você consegue almoçar no Santa Maria ou no restaurante japonês, que fica lá em cima. Segunda-feira eu almocei lá. Ou no café, né? Que você pode pedir uma massa da fábrica de massas, né? Que faz parte do menu executivo, né? Tá bem bonito o espaço lá, acho que vale a pena uma visita, né? Sim. E o Santa Maria, né, tem esse conceito de celebrar, né? A gente fala que uma parte do manifesto é celebre a vida todo santo dia, né? Sim. Eu costumo dizer que eu ando no Santa Maria e eu não vejo ninguém triste. Meu, ali não tem ninguém triste, gente. É todo mundo com uma cara feliz que vai comer alguma coisa gostosa ou tá comendo alguma coisa gostosa. Tem uma padaria, né, com opções de pães, farinha, fermentação natural, farinha orgânica, então tem todo um contexto de padaria artesanal ali também, emendado numa confeitaria fina, né? Então você olha os bolos que tem ali e fala assim, puxa vida, é realmente um cuidado muito forte, né? Então, Santa Maria é meu queridinho, nosso queridinho, adoro, mas a marca, né, a marca que puxa, né, bastante o faturamento da companhia é natural que seja o Samachê pela quantidade de lojas, tá? Sim. Você tá há quanto tempo lá? 6 anos e meio. Ai, é bastante, aguentando bem. Pra quem, nossa, entrou E é parente, assim, e é muito legal, o que é muito gostoso, né, é que é um ritmo de startup, né? Então a tomada de decisão é muito rápida, né? Sim. Então outro ponto aqui no marketing, né? Acho que hoje em dia o marketing ele sai de uma lógica, né, de só construção de marca, a estética da marca e vai para um viés muito mais estratégico como um parceiro de negócios, né? Então marketing hoje é resultado, né? Então uma das grandes vantagens que eu tenho é de conseguir testar coisas, testa pequeno e erra pequeno e escala isso grande, né? Então a gente testa, faz, funcionou, não funcionou, a gente consegue fazer isso com uma enorme velocidade, né? Diferente de uma multinacional que você tem, né, outros fluxos e outra estrutura de governança, né? Então eu acho que esse é um dos grandes benefícios, né, e que agrega muito, né, para mim enquanto profissional. Sim, precisa, né? O varejo precisa ter essa agilidade, né? Total, né? Varejo, eu brinco, né, que a gente mata um leão por dia, quase isso, né? Então, e não é mentira, é realmente na prática. É mentira. São coisas, né, é muito quente, né? É bem diferente, assim. Tanto que um dos movimentos que eu fiz, né, eu tinha uma agência, né, algumas agências externas lá. Um dos primeiros movimentos foi internalizar uma house, né, de criação, enfim, porque nenhuma agência tem o SLA com o que eu preciso. Time, né? Não existe, entendeu? Então, para mim é muito mais fácil sentar do lado de um designer e fazer, né, um briefing e gerar uma peça, um key visual, qualquer coisa, sem essas idas e vindas do processo de aprovação. Mas isso, eu sempre falo isso, né, gente? É a minha realidade. Né? Então, obviamente, você ganha agilidade, você perde outras coisas, né? Em processo criativo, na estratégia de tudo isso. Então, para o modelo de negócio que eu estou inserida hoje, fez sentido ter uma house interna, né? Talvez se fosse para uma outra marca ou outra coisa, a agência aporta outro tipo de conhecimento e know-how que é muito importante também. Tá? Então, hoje eu estou lá, né, nesta posição e os desafios são enormes, né? Então, na minha estrutura tem toda a parte de comunicação e marketing propriamente dito, né? Redes sociais, mídia patrocinada, mídia paga, né? Conteúdo, né? Acho que hoje não existe marketing sem geração de conteúdo, né? A gente está saindo, né, falando um pouco, né, da evolução do marketing, de um marketing de produção de peça, evoluiu para um marketing de gerar venda, receita, né, marketing mais venda, e agora a gente está indo
para o marketing, não esquecendo todo o resto, mas um marketing de gerar valor. Sim. Né? Gerar valor para o cliente, principalmente, né? Para os acionistas, para a marca como um todo. Né? Então, acho que essa é, na minha visão, né, a evolução que a gente está vivendo e está passando, né, e como é que você gera valor com estratégia e posicionamento muito bem definidos. Né? Então, assim como o Marché é muito consistente no posicionamento de experiência, né, de marca, você pergunta para qualquer pessoa, o que você gosta no Marché? Ai, né, ela fala tudo que permeia um pouco a experiência, né? Como você falou, puxa, os produtos que tem lá, puxa o serviço, o atendimento, tudo isso, né, é mensurado do que a gente chama de experiência. Inclusive a gente mensura, né, em NPS, a gente tem os maiores NPS do varejo alimentar. Que legal. Né, comparando, então com muito orgulho a gente construiu isso, porque isso tangibiliza a experiência. Então a proposta da marca é muito clara, né? O posicionamento da marca é muito claro. Então eu acho que o marketing transita muito nisso, né? Menos no... Obviamente tudo que eu falei é importante, né? Você tem o marketing de construção de marca, estético, design, né? Mas é muito importante ter esse marketing de consistência, de posicionamento, de mensagens claras, de gerar valor, né? Para todos os envolvidos no ecossistema de marketing. Né? Acho que é um pouco isso a forma que eu entendo lá dentro, tá? E aí, atrelado a isso, né, tem, por exemplo, uma outra área, outra vertical muito importante, é CRM Loyalty. Né? Que a gente sempre fala, né? CRM Loyalty. Né? Então, como o supermercado, né, como todo, é um business de recorrência, a gente vai toda semana. Eu vou dia sim, dia não, gente. Acho que eu vou 3 vezes por semana no supermercado, né, no Marché. Tem gente que vai no mínimo uma vez, outra gente que vai, né, cada 15 dias, enfim. Então, você gera um pool de dados muito importante. E aí, dados é outra seara aqui dentro do marketing. Que é uma delícia, né? Mas tem que saber analisar, né? É exatamente isso, né? Hoje em dia não tem como, né, você fazer tudo isso que a gente fala aqui se você não medir. Né? Então... E ainda mais o meu tipo de negócio, né, que eu tenho dados transacionais, os clientes vão toda semana e aquilo gera para mim um pool de dados. Esses dados precisam ser primeiro armazenados bonitinho, né, num lugar certo, né, na nuvem de preferência, enfim. Depois esses dados precisam ser traduzidos, né, para insights de negócio, que é a etapa final. Né? Então, dados por dado não dizem nada, né? Mas a partir do momento que você tem uma estratégia muito clara, que você, como eu acabei de falar para vocês, né? Em CRM a gente consegue fazer coisas, mensurar e ver performance, faz teste AB e adapta e implementa. Né? Como eu falei, a gente testa pequeno para depois implementar maior. Né? Então a gente tem essa flexibilidade. Por isso que essa área, né, na verdade é Loyalty CRM Analytics, né? Porque tem, né, uma pessoa lá fazendo todas as análises que a gente precisa, né, para melhorar, para ver performance, né? E aí vem todo um desenvolvimento aqui de brandformance, né, que é branding com performance. Dá pra gente falar disso também. Tá? Então tem esse pilar, porque o que eu quero com isso? Aumentar a fidelidade do cliente, o valor do cliente, né? Todo cliente a gente mensura, né, o LTV, ou CLTV, ou RFM, como queiram chamar. E isso é o valor do cliente para a marca, né? E vários são levados em consideração alguns, né, quesitos, desde frequência, o tanto que esse cliente gasta com a marca, se ele compra todas as categorias, né, se ele é um cliente só de vinho, se ele compra limpeza, perfumaria, ele tem um valor maior, enfim. Então, isso roda, né, no algoritmo e dá um valor para cada cliente. Deve ser muito legal. Bom ver esses dados. Nossa, eu ia adorar. A jornada desse cliente dentro, sabe? A gente consegue ver tudo. Gente, primeiro a gente clusteriza a base, né? A gente tem o que a gente chama de lovers, que são aqueles clientes como eu, né? Que toda semana estão lá e que são muito fiéis à marca. Tem os que a gente chama de recorrentes e tem os ocasionais, que é aquele que vem de vez em nunca, quando tem uma oferta, enfim. E é impressionante ver o quanto os lovers são lovers. É bonito de ver, sabe? O quanto eles são realmente, assim, fiéis à marca. Eles têm um valor enorme. Eles realmente têm uma taxa de recorrência com a marca muito forte. Eles
abrem os e-mails, né? Então, um dos Eu indicadores... abro, você acredita? Você vê? Muito bom. Um dos indicadores que a gente vê é taxa de abertura de e-mail, né? A gente consegue patamares hoje, né? Depois, né? Com a tecnologia também, fazendo teste AB, enfim, mandando para você, né? Um e-mail muito personalizado, diferente do e-mail que vai para ela, a gente consegue fazer com que a gente tenha taxas médias de abertura de quase 50%. Uau! Mandando para a base segmentada. Muito bom. Né? Isso é um case muito legal que a gente tem, que a gente construiu, porque o cliente é engajado. Não, e porque assim, é difícil, gente, abrir um e-mail. Eu falo por mim também. Às vezes tem coisas que eu não olho. Mas tem um chamariz do Samarché que é ali que eu acabo sempre abrindo ou acompanhando. E eu também sou dessas que amam o Samarché, que vai, que curte, que olha o ambiente, que olha tudo. Fala, gente, como é gostoso aqui. E eu passo pelo principal concorrente, ali por cima. Aí eu dou a volta desço. E lá me chama atenção, porque o concorrente eu chego, nessa loja... Às vezes é frio, né? Não Muito frio, eu entro, não me sinto bem ali, é uma sensação estranha, que é tipo, ai, deixa eu pegar logo o que eu preciso e ir embora. No Samarché é danadinho, porque você entra lá e fica, ai, quanta coisa legal. Aí o que você precisava só comprar já sai com outras coisas. Exato. Às vezes você até esquece o que você ia comprar. E aí alimenta até uma vontade, puta, acho que eu vou cozinhar hoje. Vou cozinhar, vou fazer um negocinho, se for perto do final de semana, aí compro o vinhozinho. Então eu acho que é muito legal, assim, sabe? A forma como é conduzido ali pra consumir. Você consome gostoso, sabe? Você fala, eu comprei coisas gostosas e boas. Você sai feliz. Isso, né? essa é exatamente sensação. isso que a gente no caixa, né? Os caixas são muito bem preparados. Se você vai com uma frequência, chamam você pelo nome. Eu observo tudo isso, porque eu sou chata com atendimento. Então, eu acho que isso traz esse acolhimento e representa essa muito atmosfera. o que vocês É isso querem. que a gente não quer perder, né? Acho que um dos grandes desafios, né, de toda e qualquer marca, mas nosso também é, a partir do momento que você escala, né, que você vira uma empresa enorme, esse contato tete a tete você não tem que perder. Né? De chamar um cliente pelo nome, de reconhecer, de dizer, olha aqui de volta. Eu acho que esse é um desafio aqui para as marcas, né? Não perder a essência, né? A essência do relacionamento. Sim. Né? Por isso que, como eu falei no começo, né? A gente se posiciona como um vizinho próximo. Um vizinho que está aqui atendendo todo para o que você precisar. Né? Até porque a gente está aberto, né? Durante os períodos de pandemia, a gente ficou aberto. Né? Tinham relatos de pessoas que iam só para dar uma voltinha, para sair de casa. Aí, falando nisso, quero comentar uma coisa. Vocês podiam fazer um negócio no Samarché, hein? Minha casa assim. Não tava Lá vem a Vanessa e as ideinhas. É. São 7 da noite praticamente, a Vanessa tá começando a bombar de ideias, mas eu acho muito legal essa história que começou das paqueras nos supermercados na Espanha. A lá, gente fez, sim. E a gente, você acredita que a gente fez? Pegou Vocês essa fizeram, onda. E deu certo, porque eu não sei, assim, eu sou... Ela aprende. Atende. Mas eu acho que era legal fazer umas ações assim, porque hoje eu falo, né? Eu sou solteira, acabei de separar recente, mas eu falo, poxa, onde que eu vou? Porque eu já não saio mais. Na vida não é mais você. Eu vou fazer, vou correr, bater em alguém, não sei. Na academia cai um peso, aí você já fala, eu treino com o personal, então já não tem mais abertura. Já não tem mais. Aonde eu vou? Aí eu fico pensando. E aí me falaram da minha mãe engraçada. Ela, vai pro supermercado. Ela não tem mais supermercado. Tá vendo isso? E o pior é que a gente saiu essa matéria, né, em algum jornal, eu acho que algum veículo aqui em São Paulo repostou falando que era um supermercado na Espanha. E a gente pegou a matéria e falou assim, gente, podem ver, né? Essa marcha coloca o código era, você pega o carrinho e você coloca um abacaxi virado para baixo, significa dizer que você tá na pista, né? Que você tá. E aí você vai pro setor de vinhos, né? Já com o abacaxi virado. Já com o abacaxi virado. Aí a pessoa olha aquele abacaxi e fala assim, aí você aborda, esse vinho e tal. E aí começa uma paquera a partir dali. Isso. Né? Então... Aí eu ia te perguntar sobre isso, se isso funcionou. Vingou ou não vingou. Você sabe assim, foi muito mais... Porque se é um abacaxi, eu sou casada, eu ia colocar sem querer. Não, mas se você é casada, você põe um abacaxi normal. Mas de repente, você não tá ali ligada na campanha, você coloca lá ao contrário, vai dar um problema muito grande. A gente surfou um pouco essa onda, né? As pessoas comentaram e tal, mas você fala assim, é uma coisa que não vingou e não ficou, enfim. Mas o Samarché tem algumas lojas, né? Acho que muitas delas que tem um espaço que a gente chama de sala de estar, né? Por exemplo, a loja da Vila Olímpia, as lojas mais novas, né? Um conceito mais novo, tem que
são mesas que tem uma tomada para você ligar o seu laptop, né? Tem conexão de Wi-Fi para você ficar ali, trabalhar e fazer uma reunião, fazer um call, tomar um café, fazer uma refeição, né? Ou simplesmente, enfim. Então ali pode ser um lugarzinho de paquera também. Que legal, hein, gente? Fica a dica, já tem até espaço montado pra vocês Olha lá. só. Tem espaço montado. As lojas mais novas têm esse espaço. Vanessa vai paquerar, então. Ah, agora eu vou lá pro seu mais. Olha, as pessoas elas estão assistindo, viu? Olha, gente, Vai vocês começar não a podem ter que ter interesse em ó, ninguém, nem ó. tá aberto as novas. Tem Só um estou movimento. Perguntando dúvidas do que aconteceu, se teve alguma ação. Foi só isso. Entendi. Por enquanto eu tô bem fechadinha. Tá? Mas eu recomendo, né? Vai lá, toma um café, olha o movimento, enfim, acho que pode Mas ser. é legal pegar essas experiências, né, de fora e poder surfar, né, uma Sim, onda pra sim. movimentar conteúdo e tudo mais. Não, Isso é muito super bacana, legal, né? super legal, gente. Então, enfim. Então, e aí o marketing lá é composto, como eu já falei, comunicação, branding, marketing 360, né, influenciadores, né, a gente tem alguns influenciadores que transitam muito bem nos territórios da marca, né, que a gente fala muito que a gente gosta de pessoas que gostam de cozinhar, né? Porque a gente tem os ingredientes e fornece, a gente fomenta muito isso. Sim. Você vê o Instagram da marca, tem muita receita, tem muita dica, né? Então, isso acho que é uma das coisas, um dos territórios que a gente transita super bem. Legal. Tem o território de lifestyle, né? De falar, nossa, eu vou no marché porque é o meu hábito, porque eu adoro suco verde, porque eu adoro isso, porque eu adoro aquilo, enfim. Né? Então são esses um pouco dos territórios que a gente transita e também tem um de abastecimento, né? Eu como mãe busco aquilo de muito fresco para as minhas filhas, né? Então é por isso que a gente tem influenciadores que conversam muito bem, né, sobre isso. Cada vez mais a gente busca diversidade, né? A gente que é uma agenda super importante para os marqueteiros não tirarem do radar. Sim. Tem o pilar de CRM, Loyalty Analytics, e tem o pilar de canais digitais, né? Então, hoje em dia, o mundo está aqui, né? Inclusive, meu celular está ali, mas hoje a gente faz tudo pelo celular. Sim. Né? E tem especificamente uma plataforma que chama WhatsApp, que as pessoas resolvem a vida por ali, ultimamente. Né? Exato. Hoje eu me atualizo, eu marco consulta, eu falo, né, com as minhas filhas, virou, né? Sim. Então não dá para, como marca, né, para você ficar de fora disso e do movimento de digitalização, né? Apesar de eu adorar a experiência da loja física, né, mas tem outros propósitos você comprar no site também, né? Sim. Até porque eu costumo dizer que eu sou consumidora heavy user também do e-commerce da marca, do marché.com.br, que tá um novo site, né? Inclusive testem, comprem, acessem. Eu compro tudo aquilo que é uma compra racional, né? Água de coco, produto de limpeza, higiene pessoal, enfim. Eu até compro porque o site do Marché tem também, né? Lembra que eu falei que a experiência da marca, né, na loja física, ela é muito tangibilizada, né? Você sente isso, né? Seja pelo cheiro do pão de queijo, marketing sensorial, pela beleza da loja, pela exposição dos produtos, né? Sim. Por aquilo que você toca, por aquilo que você vê. Então, ela é muito sinestésica na loja física. No e-commerce é um desafio, né? Mas a gente conseguiu colocar, né, algumas features, uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Por exemplo, você consegue comprar patinho moído, né, moído 2 vezes, porcionado em 2 bandejas de 250 gramas. Né? Sabe a mesma experiência que você fala para o açougueiro? Você me dá 1 quilo de patinho moído, eu vou congelar na minha casa. Então, pô, separa em 4 bandejas para mim e moe 2 vezes, porque minha filha gosta assim. Sim. Você consegue fazer isso no e-commerce também, né? Do Samachê. Então, acho que foi um pouco, eu citei um exemplo, né? Tem outros exemplos de coisas que você consegue personalizar para melhorar a experiência do usuário no ambiente online, mesmo para compra fresca, tá? Então, o que eu costumo dizer é que são canais complementares, né? Eu compro nos 2 canais, por exemplo, né? Então eu compro no e-commerce a compra grande mensal, aquilo que é commodity, ou alguma coisa, né, que eu tô precisando para a semana e vou na loja física para comprar, né, a gostosura, e porque eu tenho prazer, adoro ir no supermercado, né? Sempre gostei. É importante, né, ser multicanal, né? Porque no seu caso você entra nos 2 canais, né? Tanto na experiência física quanto no digital. Tem pessoas que elas são mais adeptas ao digital e vocês têm que estar ali para atender também nessa frente. Outras que já preferem ir ali na loja física, que não tem esse hábito de comprar online, porque às vezes é até um desafio mesmo fazer uma compra online e gosta dessa experiência. Então, vocês estarem ali, a importância de vocês estarem em todos os canais, eu acho que é essencial, né? Presença de marca, né? Sim. Não dispenso eu falar de omnicanalidade aqui, que eu acho que já deve ter sido vastamente explorado, mas
mas é importante enquanto estratégia, né? Atender, eu sempre falo isso, né? Eu preciso atender o meu cliente onde ele quiser. Sim. Né? Se ele quiser comprar no WhatsApp, eu tenho que atender. No site, eu tenho que atender. Na loja física, tenho que atender. Né? Então, acho que principalmente o meu tipo, nosso tipo de negócio, né? Que é um negócio de abastecimento. Né? Não é que você compra, diferente de fashion ou moda, que você compra uma sandália, sei lá, eu compro a cada 6 meses, sei lá, né? Às vezes nem isso. Eu não sou tão consumista assim. Mas de mercado. Mas de mercado eu compro muitas vezes por semana, então é diferente. Você consegue se dividir no sentido de ser a consumidora, Roberta, Coloco um chapéu, né? e deixa de lado olhar, aquela Não. campanha, a última campanha Não. que eu fiz, ela tá ali, Não, você olha, fica não tá analisando colocado. tudo, né? Não, gente, Não tem como. é completamente impossível. Né? Eu costumo dizer, as pessoas falam assim, isso é de férias, CNPJ, CPF. Eu falei, gente, eu sou a mesma pessoa. É, né? não Então, dá. se eu tô entrando, mesmo quando eu viajo, né? Eu entro num supermercado, né? Aí Ela fora. não sai de férias, então essa é a real. Eu faço questão de visitar um supermercado, eu fico olhando a comunicação, as ativações, a linha de produtos, as embalagens, porque eu gosto disso. Né? É igual, é normal. Assim como se eu vou numa loja física, se eu vejo alguma coisa inconsistente, eu mando mensagem, né, para a diretora de operações e falo, puxa, Eu vejo isso e aquilo. domingo dessa, umas marcas. Ela tá precisando de ajuda. Não, olha, não conheço essa, não conheço essa. Pra falar, eu tô trabalhando de domingo, eu vou fazer o quê, né? Não, É, mas no momento, porque né? É exatamente isso. É o que eu falei no começo, né? Eu prezo por trabalhar com marcas que eu sou consumidora mesmo, né? Então não tem como. Gente, assim como no Nespresso, eu vejo alguma coisa inconsistente, eu ligo pro pessoal de lá, porque eu carrego isso comigo, né? Sim. Acho que essa é um pouco o meu estilo. E eu acho que a gente pode ir pro momento Pode Essa. Pode Essa? Porque não é só curiosidade nossa, mas dos nossos telespectadores. Pode ir, Um tchau. sorteinho, vamos ver. Aqui, tem 2 aqui. Posso Vou tirar uma. Vai. Peraí. Ai. Não, Foi. tem É uma. uma só. Eu leio. Pode ler. Na sua opinião, o que faz uma agência se tornar parceira? Quais critérios você avalia de fornecedores? Muito boa pergunta. Já vai começar, né? Porque a agência já não tem. Não, mas eu já tive. Desculpa, pessoal. Imagina. Provavelmente foi uma agência que entrou em contato. Não, mas gente, eu já gerenciei outras marcas, né? Sim. Eu já tive agência, acho que nem posso responder com muita facilidade, né? Eu acho que assim, eu me colocando no chinelo, no sapatinho da agência, né? Acho que pra mim, né, você precisa entender a dor do teu cliente. Sim. Né? Então, se eu fosse uma agência, né, e fizesse um processo, uma concorrência para ser uma agência, eu falo assim, qual que é a dor? Né? Porque o que eu falei, o que eu hoje, né, a agência está ali em contato com tendências, com o mercado, com outros clientes, já viveu cases em outros clientes. Sim. Poxa, ela tem uma vivência que talvez eu como marca não tenho. Sim. Né? Só que a partir do momento que ela entende a minha dor, né, e entende a minha estratégia, ela consegue me ajudar. Sim. Né? Porque ela tem uma vivência, como eu falei, que eu não tenho. Né? O que eu tô ali no meu mundo, na minha caixinha fechada e tentando me reinventar. Né? Então eu acho que isso é super importante, né? Realmente, muito menos do que um deck, um pitch deck de 200 slides, olha o trabalho que eu já fiz no A, no B, não sei. Escuta primeiro. Né? O que tem? Mas qual que é a sua dor? Para eu conseguir te ajudar. Eu acho que isso é super importante. E critérios, né? Acho que a gente falou um pouquinho, ao longo da minha fala, né? O que eu julgo que o marketing atual seja muito importante. Um dos critérios é inteligência artificial. Não dá pra gente não falar disso. Sim. Especialmente no marketing, né? Tem inúmeras áreas, né, dentro da caixinha marketing que você consegue aportar com inteligência artificial. Né? Então, recentemente eu fui num meeting chama MNB, muito legal, pela meio e mensagem, né? Onde eu ouvi um pitch de 2 empresas que trabalham com inteligência artificial para facilitar o entendimento, né, de um CMO ou de um diretor de marketing, né? Você fala, puxa, faz todo sentido, né? Uma delas fazia basicamente, né, uma varredura, né, de influenciadores e tal, e dava esses insights para mim como contratante, entendeu? Mas usa a inteligência artificial para me ajudar numa tomada de decisão, né? Com base em indicadores, muito menos do que as métricas que a gente brinca, métricas de vaidade, alcance, impressão e tal. É assim, o Samachê busca o quê? Quer falar de gastronomia? Conversar com que público? Beleza, você faz esse input, como se fosse um prompt, e ela vai te retornar, né? Com base muito em inteligência artificial e, enfim, respaldo. Tem esse pool de influenciadores.
né? Inclusive colocando o valor de orçamento que você tem para gastar. Legal. Né? Influenciadores que vão te entregar aquilo que você está buscando. Né? Então, eu acho que agências, né, busquem se reinventar usando inteligência artificial. O futuro, infelizmente, eu acho que a gente não vai ser a máxima, né? Substituído, tal. Acho que trabalhos operacionais talvez, mas não existe hoje um marqueteiro que não esteja antenado e buscando essas features em inteligência artificial, usar a inteligência artificial no dia a dia, né? Lá no Marché a gente já está usando, né? Dentro de casa mesmo. Até para preencher, por exemplo, catálogo do e-commerce, né? No site. A descrição de um produto no site, entendeu? Hoje você já consegue fazer isso usando a inteligência artificial. Você sobe, o produto fica, ao invés de ser sabão em pó marca X, lavagem perfeita, tem uma descrição embaixo que te ajuda a ganhar relevância, né, em SEO, né? Sim. Então, essa descrição você não precisa digitar, né? Já puxa isso usando a inteligência artificial, porque já tem disponível essa descrição, por exemplo, né? Então, estou dando um dos exemplos. É um facilitador, né? Muito. Facilita. Eu acho que é o que a gente discute muito, né, Andressa? A gente usa bastante, a gente vem sempre discutindo, procurando ver o que pode ajudar, o que não pode. Eu testo demais. Por exemplo, sei lá, caíram 2 reuniões no meu dia. Eu já pego o computador, já começo a estudar, vejo o que tem de novidade falando sobre isso, qual foi o novo app novo, a plataforma nova, que não sei o quê. E eu começo a me aprofundar naquilo e sempre tentando entender onde pode me levar para eu não ficar para trás. Porque se tem uma pessoa que eu vou aprender ali, inteligente, né, uma pessoa, mas vamos colocar como pessoa que a gente chama de agentes, né? Mas que é muito inteligente. Sim. E que, infelizmente, para eu contratar uma pessoa, para eu passar tudo que eu preciso para que ela consiga executar e sem me deixar na mão daqui 4 meses, eu tenho um risco muito grande pelo formato que eu tenho de vaga. Então, a gente já fez alguns testes, não deram certo, e aí a gente acaba, por ser empreendedor, a gente perde dinheiro investindo. Não sou massa margete. Sim. Então, a gente faz tudo custo, né? O que aquilo vai me trazer e tudo. Então, quando você vê que você consegue colocar de uma forma que te apoie ali, né, e tem um custo pago da plataforma, tá ótimo. Exato. Então a gente tem se aperfeiçoado muito, se debruçado muito nisso, para tentar avisar sempre o futuro né, presente de uma forma mais clara, né, para tomar E ágil decisão, também. E ágil, acho que veio exatamente isso. Veio para ajudar. Muito né? ágil. Acho que tem que ser assim, a gente só tem que tomar um pouco de cuidado, né? Sei lá, às vezes você vê uns textos, uns e-mails. Tem gente que tá confiando demais, sem fazer uma revisão, sem dar uma análise. Só joga. Aí não é legal. Aí não é legal. É importante para ser complementar, mas que você tem que ter um aprofundamento e você ter um direcionamento humano ali. Porque fica perceptível também. Fica. Sim, fica. Né? Eu vejo cada coisa por aí. Ainda mais quando é de pessoa que você já conhece, mais ou menos, você assim, essa pessoa não fala assim. Não fala assim. Essa pessoa tá poética hoje. Você olha ali os gafes na internet e fala assim, gente, essa marca, o chat não deu certo. É isso. Mas enfim, eu acho que ficou super claro aqui toda a sua trajetória. Claro que se pudesse, a gente ficaria aqui horas, porque realmente você tem uma trajetória muito admirável, parabéns. E não óbvia, né? Então, eu acho que isso é o melhor, né? É surpreendente. É o mais legal. Né? Então você surpreendeu aonde você foi, aonde você passou, e eu acho que tem que surpreender ainda muito mais. Sam Marché, vocês estão ótimos aí, né? Com a boa escolha em te colocar à frente de tantas tomadas de decisão que você tem hoje no seu dia. Sim. E as portas estão abertas para quando você quiser vir contar algum case, obrigada, algum desafio, alguma Vou contar novidade. Como foi a pós-maratona. Por Boa! É verdade. Quando você vai? Que isso, eu vou no final de julho, né? Dia 27 de julho, é um domingo, né? Correr a minha primeira maratona em São Francisco. Legal. Ou seja, subindo mesmo, porque lá é cheio de altos e baixos, né? Então sobe a Golden Gate. Eu acho que é uma experiência, mas é um desafio pessoal, né? Eu sou uma pessoa. Vai ser incrível. Eu adoro desafios, né? Então, como eu já corri 4 meias, ultimamente mais que isso, meias oficiais, né? Porque todo final de semana eu tô correndo uma meia. Legal! Parte da planilha, né? De treino. Domingo agora, próximo domingo, eu tenho que correr 26 quilômetros. Uau, e vai correr, se puder 27. Vamos aqui ficar esperando pra saber isso, né? Então, mas eu conto porque eu acho que é um processo, né? Acho que tem muita conexão, né? Com a vida que a gente leva, né? Com os desafios. Eu acho que é um momento, pra mim, né? Eu costumo dizer, poxa, mas como você começou? Eu falei, gente,
de todos os esportes, né? Talvez corrida seja o mais fácil de você praticar. Claro, não é só sair correndo, né? Você tem que fazer acompanhamento, né? Sim. Fortalecer a musculatura, mas você consegue praticar onde você estiver, né? Com um tênis. Você vai viajar, leva um tênis e uma roupa. Você já faz. Você não precisa de um parceiro, né? Para jogar, você não precisa de um time. Sim. Então é muito você com você. E os desafios são pessoais, né? Seja de distância, seja de pace. Então é um esporte, eu acho que recomendo, né? Então Ele é viciante, né? Eu já tenho uma sem época falar que eu o corri, benefício. E aí parece que você vai resolvendo várias coisas na sua cabeça. Exato, Isso é muito bom, né? E traz resultados, querendo ou não, pro seu lado profissional também, que a gente Sim, vem aí de disciplina, olhando. de consistência, né? Eu acho que é um belo caminho aqui para quem quiser começar a correr. Pode me chamar, que eu conto tudinho como eu comecei. Que legal! Então podem Maravilha. acessá-las. Mas ela volta aqui para contar como é que foi, não é isso? Conto como foi essa A experiência. gente vai adorar. Roberta, obrigada mais uma vez e sucesso agradeço. para você e parabéns pela sua trajetória. Obrigada, meninas. Parabéns, né, pela iniciativa, Obrigada. pelo pod. Espero ter contribuído aqui com Com toda certeza. As horas passaram e a gente nem viu. Foi incrível. Que bom, gente. Até uma próxima, então. E Obrigada. para vocês que ficaram até o final, deixa um likezinho aí, senão a gente não vai gostar, viu? Compartilhe também. Um beijo! Tchau, tchau. Tchau, gente.